Oi, gente, bem-vindos ao Entre Pernas e Papos, um local onde a gente fala com muito carinho e respeito sobre as diversas fases da nossa vida como mulher. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, sobre a possibilidade de ter um parto normal após uma cesárea prévia. E para isso eu trouxe 3 mulheres muito especiais, 2 pacientes minhas que viveram essa história na pele e uma colega de trabalho que trabalha na obstetrícia, a Bruna, que é doula, que vai contar essa parte mais técnica da possibilidade de ter, então, o sonhado parto após uma cesárea. Então, vamos começar lá do princípio, vocês duas aí. Como vocês decidiram ter esse parto depois de uma cesárea? Eu sei que foi um tempo depois, né? Foi. As crianças de vocês já eram grandes. O que motivou vocês a tomar essa decisão? Na verdade, pra mim, pelo menos, foi a questão de querer ter essa experiência, né? Da Laurinha, que foi a minha primeira, eu queria ter essa experiência, mas por não ter muito conhecimento, não buscar entender o que é o parto normal, o que você precisa fazer para ter um parto normal, eu acabei indo pro hospital muito cedo e aí acabou indo pra cesárea. E aí eu não tive essa experiência, né? E aí eu fiquei nessa questão, tipo assim, poxa, eu queria ter tido essa experiência. E aí foi por isso que aí a gente esperou um bom tempo, né? Porque eles pedem, né, esse tempo pra cicatrizar e tudo mais. E aí eu quis esperar esse tempo pra gente poder viver essa experiência, né? Daí eu procurei profissionais. Procurei primeiro a Bruna, que foi a nossa doula. Aí a Bru já me indicou a Carol, a nossa enfermeira. Aí eu já fui com a Tati também. Daí, aí fui indo e quando começou a acontecer, eu falei assim, não pode estar acontecendo assim agora. Já. E aí foi tudo uma loucura. Assim, pra mim, a questão de o que me motivou foi eu querer ter realmente essa experiência de um parto normal depois. E você, Kel? Então, o Benjamin foi a mesma coisa, eu não pesquisei tanto. Então, eu cheguei lá na maternidade com medo. Então, não sabia se eu queria um parto normal ou um parto... Já da Elisa, eu já tava bem decidida. Isso é bom, isso é bom. E, Bru, você ali, nessa tomada de decisão, tem alguns pontos, igual a Carol falou, né, de esperar um pouco, tem alguns pontos que a equipe leva em consideração, que possibilita, sim, ter o tão sonhado parto após a cesárea? Na verdade, a gente já vive num país onde a cesárea ela é imposta de início já numa primeira gestação, né? Então, quando a mulher engravida ali depois de uma cesárea, a impressão que as mulheres têm é de que precisa ser uma nova cesárea, né? Mas, na verdade... o mais seguro, na maioria dos casos, vai ser um parto. Então, se a gente vai falar de evidência, a gente vai falar de práticas mais saudáveis e seguras, vai ser o parto normal. Então, equipes atualizadas sempre vão priorizar que seja um parto normal e o adequado seria instruir essa mulher nesse caminho, né? Se for o desejo. E é engraçado que no relato das meninas é bem... igual, e é uma questão muito comum isso. A mulher desejava ter um parto ali no primeiro, ou pelo menos estava aberta a possibilidade, né, Kel? Mas acaba ali alguma coisa acontecendo no meio do caminho que impede essa experiência, e uma vez que a primeira experiência foi ceifada, a segunda já tá meio que no automático que seja imposto que seja uma cesárea novamente. Mas do ponto de vista... técnico, a gente tem ali um aumento de riscos para um parto após uma cesariana que, na prática, é muito pequeno, né? E que se fala nisso, se frisa nisso, as pessoas falam, meu Deus, parto normal depois de uma cesárea, mas não se fala sobre os riscos de uma cesárea de repetição, de você fazer uma nova cirurgia depois de ter tido uma cirurgia. Esse era o meu maior medo, eu sempre falava pro Will, porque aí eu fui, por como tava indo, e meu corpo, porque a Laurinha foi muito cedo, né? Aí, quando já tinha batido ali as 37, 38 semanas, eu falei, meu Deus, já comecei a cogitar a cesárea, né? E aí eu fui pesquisar sobre como que é a segunda cesárea. Aí eu descobri que eles não cortam em cima da cicatriz, é uma nova cicatriz, então eles têm que recortar. Aí aquilo começou a me deixar desesperada, porque daí eu pensei, meu Deus, vai doer muito mais, vai ser horrível. Eu comecei a ficar desesperada, aí eu comecei a ficar com medo da cesárea, e tipo assim, tava tipo, meu Deus, por favor, não seja parto normal. Eu tava olhando uns dados, ontem foi o dia de eu olhar dado e eu fiquei tipo... em choque. Eu tava olhando, tipo, a COG, que é o colégio americano, né? Eles falam que as mulheres
de lá tem uma taxa de parto pós-cesárea de 60% a 80%. Aí eu falei, vamos ver nós. 10%. Então, tipo, é muito, muito, muito baixo. Então, o que a gente observa é que aqui no Brasil, além dessa taxa muito grande de cesáreas, primeira cesárea, a taxa de parto após uma cesárea, gente, 10%, é quase inexistente, é muito pequeno, porque eu acho que tem a parte cultural também, né? Não, já cortou uma vez, bora cortar de novo. Não Foi de boa a primeira vez. Total, né? Deu tudo certo, não teve nenhuma complicação. Claro. Já não tem aquele desconhecido, porque eu acho que muito do que envolve o medo do parto é o medo do desconhecido. Sim, né? Você não tem uma previsibilidade, você não sabe como vai ser o teu trabalho de parto, se vai ser rápido, se vai ser demorado, se vai ter alguma intercorrência, se não vai. E na cesárea a gente tem uma previsibilidade maior, principalmente a agendada. Uma segurança, né? Você vai, marca a data, você sabe quem vai estar lá, né? Se programa. Tanto é que é tudo mais barato, né? Tipo assim, eu fui pesquisar a fotografia, o plantão não, né? Disponibilidade do médico pra uma cesárea agendada é ridiculamente mais barato. Sim, isso dificulta. E, Bru, falando assim, estatística própria, você vê bastante pessoal procurando? Esse ano eu já atendi 3 gestantes que tiveram no VBAC ali. Como você falou, aqui a gente não tem tanto essa cultura das mulheres terem partos após cesárea, mas eu percebo na minha prática que tá ficando mais comum. E eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Sim. A informação tá muito mais acessível, então hoje as mulheres têm mais noção de que é possível, né? Têm acesso a relatos de mulheres que passaram por experiências de partos depois de uma cesárea. E aí isso vai desmistificando um pouco. Sim, eu acho que culturalmente a gente tá indo muito mais por esse caminho hoje, né? Só que tem muita coisa no meio desse caminho ali. Vamos falar disso. Pra vocês chegarem no dia do parto ali, como que foi? Eu penso principalmente na família, na tua rede ali. Vocês optarem por esse parto depois de uma cesárea. Quais foram os obstáculos que vocês tiveram que enfrentar pra chegar lá? Olha, da minha família, eu acredito que todo mundo apoiou, assim, pelo menos da nossa parte da familiar, super apoiaram, mas é engraçado que as pessoas de fora, né, que não tem nada a ver com a sua vida, Nem a família. olha pra você e fala, meu Deus, você é louca. Mas por quê? Por quê? Não, nossa, não, eu não faria. Ai, que essa dor, que eu não passaria por isso. É tão mais fácil uma cesárea. Então, tipo assim, eu acredito que da minha família todo mundo super me apoiou, tanto dentro da minha casa, tipo, meu marido, quanto o restante da família, sabe? Todo mundo me apoiou. Mas o problema é aquelas criticazinhas de fora, assim, sabe? Que sempre tem. Né? Que sempre tem. Aí você... Tipo assim, eu tava muito certa do que eu queria, então eu não me questionei em nenhum momento sobre a minha decisão. Mas tem gente que às vezes tem qualquer tipo de dúvida que pensa, ai, mas a cesárea é fácil, né? Tá ali, é tão rapidinho, 15 minutos você já tá com o seu neném. Só que, tipo, o pós é bizarro, é muito difícil. E você, Kel, como que foi ali? Então, pra mim decidir o parto normal mesmo, a minha mãe tinha medo. A mãe? A mãe, ela falava, filha, então... Mas eu tava bem decidida, até porque eu ganhei pelo SUS, né? Então eu tinha muito medo. Porque por essa história que a gente escuta, né? Então eu tinha muito medo. Você tinha mais medo do parto ou da cesárea ali no SUS? Mais ou menos os dois, mas a cesárea também eu tinha muito medo, porque a minha primeira cesárea foi muito tranquila, assim. Eu só tive reação pós-anestesia, fiquei muito mal. Então, por isso era uma das opções eu querer o parto normal na segunda. E o pós foi tranquilo até da tua cesárea? Foi, Mas mesmo assim... Só que os primeiros dias lá, por causa da anestesia, foi... Sério? Eu caiu muita pressão, então... É, tipo, não é só o corte, né? Tem muita reação ali. Só que assim, depois também dor. Eu vejo muita gente relatando de dor, né? Ah, tive dor depois. Eu não tive. Foi mais essa reação ali. Foi, que fez você optar. E agora vamos lá. Vamos voltar lá naquele momento. Naquele dia. Naquele dia, lá naquele lugar. Naquele lugar nada convencional, no caso da Carol. Leva a gente Conta pra gente como foi. E como você chegou lá? Então, esse dia foi assim, nós acordamos, já estava com 40 semanas, e eu já estava fazendo de
tudo para esse neném nascer. Tudo. Porque, assim, além da ansiedade do neném nascer, a gente não sabia o sexo. Ai, Então verdade. tinha mais essa questão do tipo, meu Deus, eu quero descobrir o que é. E também eu precisava que entrasse dentro da agenda do meu marido. Tinha esse ponto. Porque eu ia viajar naquele final de semana. Então o neném precisaria nascer até quarta-feira. E a gente tinha uma limitação também no teu caso, né, Carol? Que se chegasse ao ponto de precisar de uma indução, a gente tinha uma limitação dos métodos por conta da Exatamente. cesariana anterior, que também é algo que não se fala. Não Sobre as pode implicações induzir com- numa próxima gestação, o que isso pode acarretar. No teu caso, a indução era mais limitada. Método, né? Então a gente tava apelando pros naturais. Todos. E aí aí a Carol, que é a minha enfermeira, ela foi lá em casa de manhã, era umas 10 horas da manhã, pra gente fazer o descolamento da membrana. Só que ela tentou e ela falou assim, Carol, você não tem dilatação e a gente... No dia. No dia, às 10 horas da manhã. E aí eu tentei aqui e não deu. Tá grosso ainda. Ela falou que sim, que tava molinho, mas ainda estava grosso. E aí, beleza. E eu tinha uma sessão de acupuntura marcada para as 3 horas, 4 horas mais ou menos. E aí, aí ela falou assim, toma um shake pra induzir. Lembra que a gente até conversou sobre o shake? Falou assim, ó, toma um shake pra induzir e a gente vai monitorando. E aí eu levei a Laurinha pra escola, fiz as minhas coisas que eu precisava fazer, tudo normal. Aí deu 1 e pouquinho, começou ali uma contraçãozinha bobinha, assim, mas bem tranquilinha. E até mandei a print pras meninas, né? Falei, gente, ó, tá assim. Aí a Bru falou, Carol, não tem uma contração forte ainda. Tipo assim, ela tava muito curtinha e pertinho, mas era tipo 30 e poucos segundos, né, Bru? Tava bem curtinha. Aí, beleza. Aí e eu fiquei assim, tranquila. Aí ela falou assim, ó, vamos potencializar e vamos pra acupuntura. E eu falei, beleza. E eu estava tão bem pra ir pra acupuntura que eu olhei pro Will e falei assim, amor, se você quiser eu posso ir sozinha. E meu marido maravilhoso falou, não, eu vou com você. E eu falei, não, qualquer coisa meu irmão pode me levar. Porque ele tinha umas coisinhas pra fazer e eu falei, não, tá tranquilo ainda. Ele, não, deixa que eu vou com você já tá com umas contrações. E aí, do nada, a gente indo embora, ele desce com as malinhas de maternidade. Eu falei, nossa, que exagerado. Nada a ver, nem vai precisar. Daí ele, não, vai que, né, melhor tá no carro. Prevenido é outra coisa. Beleza. No caminho, dava 40 minutos até a minha acupuntura. No caminho, as contrações começaram a apertar. Começou a ficar forte, começou a ficar mais forte. E eu, como a gente falou, tipo, eu não sabia o que esperar. Eu não sabia como que era a dor, qual a intensidade daquela dor. Então, aquilo ali, pra mim, era o começo. Aí, a gente estacionou na frente da minha acupuntura, minha bolsa estourou. Tipo assim, veio uma contração muito, muito, muito forte e POC, minha bolsa estourou. E aí, eu lembro, porque assim, como eu tinha tomado o shake, a Bru falou assim, Carol, a gente não pode tomar muito cedo, assim, com, sei lá, 38 semanas, porque pode dar piriri. E eu tava com muito medo disso. E aí, quando eu senti o POC, eu falei, meu Deus, só o que falta. Eu falei, deu ruim. Aí eu pus a mão, eu vi que era líquido, eu falei, amor, minha bolsa estourou. Aí nisso a Flávia, que é a minha acupunturista, ela falou assim, ela já pediu pra gente entrar com o carro. E aí ela falou assim... Carol, tá tudo certo. Aí ela já mandou eu falar com as meninas, ó, avisa que o líquido tá limpo, que não tem mecônio, tá tudo bem. Porque ela é digestante. Ela se especializou nessa parte de gestante, tanto é que ela vai até em hospital. Tipo assim, e o parto tá muito prolongado, ela vai lá e faz uma sessão pra dar uma engrenada. Então ela já viu muito parto acontecendo. Ufa. E aí eu deitei lá na maca, com dor ainda, mas ainda tava suportável. E ela conseguiu fazer a indução. Aí, sei lá, eu devo ter ficado acho que uns 10 minutos no máximo naquela posição. Porque, pensa, eu tinha que ficar de barriga pra cima. E pra mim isso é o fim. Eu fico... Agora, é muito engraçado, porque agora eu olho filmes assim e vejo as meninas de barriga pra cima e eu fico tipo assim, meu Deus, moça, fica de outro jeito. Como que consegue? Ai, que dor. E aí eu falei, gente, não tá dando.
preciso descer. Aí nisso, eu desci da maca, tipo, na hora já veio mais uma contração. Eu lembro que do jeito que eu desci, eu já fiquei de cócoras, assim, na hora. E é muito engraçado, porque enquanto eu tava no carro, eu falava assim pro Will, falava, amor, a doutora Tati falava pra eu relaxar entre as contrações. É impossível! Eu falei, eu lembro disso, mas não dá, eu não consigo, porque eu ficava assim, ó. E eu lembro que você falava, relaxa, eu não conseguia. Aí, nisso, a Flávia já foi arrumando as coisas lá pra mim. E aí, eu peguei e olhei pro Will, assim... E é engraçado, assim, porque isso pra mim ocorreu dentro, sei lá, de 5 minutos. Porque a linha do tempo da minha cabeça é muito vaga, assim. E aí, eu olhei pro Will e falei, vida, quanto tempo é daqui até o hospital? Porque a Flávia já falou, daqui vocês não vão pra casa, daqui vocês vão pro hospital. Aí, ele falou, 15 minutos. Eu falei, meu Deus. Eu, com essa dor, vai durar 5 horas dentro do carro, né? Aí, a Flávia falou assim, gente, faz assim, pede para as meninas virem pra cá, né? Fala pra equipe vir pra cá, porque eu não tenho mais paciente. Então, você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Ela foi assim, nossa, sério, super acolhedora, assim. Eu acho que todo mundo precisava ter essa experiência gostosa, assim, sabe? Toda vez que eu lembro do meu parto, eu lembro de um abraço quentinho, assim. Porque a Flávia trouxe isso, assim, naquele momento. Porque não era um lugar tecnicamente preparado, não era algo que a gente estava planejando ou esperando, e mesmo assim ela, tipo, abriu totalmente o espaço dela pra que aquilo acontecesse, sabe? Foi, tipo assim, muito especial. E aí, a gente, lá em uma contração e outra, e eu lembro que ela falou assim pra mim, Carol, se vier vontade de fazer força, você me avisa. E eu já estava com vontade de fazer força. Mas eu pensei, não é, tá muito cedo. Eu só pensava, tá muito cedo. E eu só pensava assim, gente, se isso é a dor do começo, eu vou morrer. Olha lá, a cabeça sofrendo por antecedência. Gente, e isso aqui é o começo? Tá doido? Não dá. E aí eu só pensava, o que me aterrorizava era eu ter que entrar no carro e ir até um hospital. Eu falava, gente do céu. Eu não vou sair daqui. Eu pensava, eu não vou tirar o pé daqui. E eu sou assim, eu sou uma pessoa totalmente, não diria contra a parte domiciliar. Eu não passaria por isso de novo, porque eu penso que existe muito risco, né? Eu já vi uma vez alguns partos, tipo assim, o nenê tá tudo bem, tá tudo certo, o nenê nasceu e precisa de uma assistência médica. E ali nós não tínhamos, entendeu? Então, assim, naquele momento, eu acho que eu tava tão... sei lá, volto num momento muito primitivo naquele momento. Que eu só pensava que, tipo, ia dar tudo certo e que eu não ia sair dali. Eu não queria sair dali, que tava tão quentinho e gostoso que eu não queria sair dali. E aí, aí nisso chegou a Carol, a enfermeira, e aí ela pegou ali, conversandinho e tal, ela fez o toque e ela falou assim, gente, vai nascer aqui. Não dá, mas... Quando ela falou, vai nascer aqui, hoje, assim, no momento que eu estou agora, eu penso, meu Deus, e agora? O que vai ser? Como que vai ser? Eu só relaxei. Eu super relaxei naquele momento que a Carol falou. O momento do relaxamento. Eu falei, isso! E aí, deu assim, a Carol chegou, deve ter dado, sei lá, uns 10 minutos, mais ou menos, né, Bru? Mais ou menos isso. Uns 10 minutinhos, começou a vir muito forte a vontade de fazer força. E aí, como eu acredito que por eu não ter gasto energia nessa questão do tipo, vem a dor, passa dor por horas, foi ali coisa de 50, 40 minutos. Do momento que a bolsa rompeu, que mandaram mensagem ali no grupo, bolsa rompeu, pra hora que a Carol mandou, nasceu, foram 45 minutos. 45 minutos. E tipo assim, de dor real foi esse tempo, né? Antes eu realmente, tipo assim, vinha aquela contraçãozinha, mas tava muito tranquila. E aí começou a vontade de fazer força, e eu acredito por eu não ter gasto essa minha energia todo esse tempo, eu tava com muita força pra fazer a força. E aí eu esqueci tudo, Tati, eu esqueci tudo que você me ensinou. Vem a força, você espera, deixa que o teu corpo faz, você relaxa. Minha filha, eu dei a minha vida pra aquela criança. Eu gastei toda a minha força ali. E ela veio e foi aquilo que você falou, que o perigo de uma laceração é quando a criança vem de uma vez.
E foi exatamente o que aconteceu. Porque não teve aquele momento, tipo assim, ai, está coroando, Não, eu não lembro disso. Eu só lembro que eu fiz a força e a neném fez... Fez blum. E aí ela veio, aí ela nasceu, assim, aí a Carol já pegou ela e já pôs aqui pra mim. E nesse momento, eu fico pensando assim, como a gente tá suscetível à violência, né? Porque assim, eu vendo as filmagens daquele momento, eu tava, tipo assim, fazendo exatamente o que me mandavam. Ai, Carol, tira o casaco. Eu ia tirar o casaco. Ai, pega a neném. Eu pegava a neném. E aí eu fico pensando, tipo, uma mulher que às vezes está num ambiente que não tá preparada e que não é tão acolhedor, ela tá tão suscetível à violência e ela faz. Ela faz porque a gente vai pra um outro planeta. A gente vai pra um outro lugar. Partolândia é o nome. É esse lugar. E aí você tá muito suscetível ai, fica com a perna aberta. Cara, você vai ficar, entendeu? Por mais que você sabe que não, se você não tem outra pessoa preparada pra te ajudar e pra te defender nesse momento, você faz o que te mandam, sabe? Uhum. E aí eu lembro disso, assim, que ela veio e aí todo mundo aí foi tirando o casaco pra ter a pele a pele e tal. Aí nisso aí a gente ficou. Aí, tipo assim, parece que tava na velocidade 2, assim, todo assim. Aí quando a neném nasceu, parece que virou um slow, assim. Tudo parou, tudo ficou calminho. Aí eu lembro que a Flávia se ajoelhou atrás de mim e ela falou assim, Carol, encosta em mim. Aí eu encostei nela com a nenê aqui, assim, e fiquei, tipo, um tempão com ela ali, assim, encostadinha com a nenê. Mais quentinha ainda. Aham, nossa, gente, sério, a minha experiência de parto, assim, foi incrível. E aí a gente ficou, né, aquele tempo de ouro, a gente deu mamazinho pra ela, aí nisso a Ana chegou, a Bru chegou. Não, mas antes disso ainda teve vocês descobrindo que era uma menina. Foi muito engraçado, Bebê exatamente surpresa. isso. Porque ela nasceu e no que ela nasceu, ela veio pra mim. E eu Deletou a agarrei. informação. Aí o Will Ainda tava voltando pro corpo. E aí o Will olhou e falou assim, amor, a gente tem que descobrir o que é, a gente não sabe o que é. Aí eu afastei ela assim, aí eu falei bem assim, é a Catarina! Foi tipo assim, eu lembro que quando eu tava conversando com a Bru sobre esse momento, eu falei pra Bru, eu quero muito que a gente fale o que é. Né? Porque às vezes aí o médico fala assim, ai, é um menino, é uma menina. Foi. E foi tipo, cara, foi tudo perfeitinho, assim, tudo do jeitinho que eu conversei com a Bru. A gente, tipo, por mais que eu não usei nada do meu plano de parto, assim, tipo, eu não precisei entregar pra ninguém o meu plano de parto, seguiu exatamente como a gente tinha conversado, entendeu? Eu não precisei aí impor nada ou... Não, foi assim, foi uma experiência incrivelmente perfeita, assim. Não tiraria... Eu até mandei mensagem pra Bru esses dias. Eu falei, a única coisa que eu acho que eu mudaria é que eu queria um pouquinho mais de tempo. Porque, assim, passou tudo tão rápido. Foi tudo, tipo, muito intenso. Que tem muita coisa que apagou na minha memória. De tão intenso que foi. E eu queria, tipo assim, ter... Não digo curtir. Eu acho que é curtido mais esse Cada tempinho. contração, Porque foi tudo muito rápido. E você só queria, tipo, acaba. Mas essa é uma percepção que eu acho que é meio comum pra quem tem parto muito rápido. O teu foi tsunami, né? Não foi nem a jato, mas eu tive um parto rápido também. E eu também tenho essa impressão, assim, de que talvez eu não tenha curtido tanto, porque foi tudo tão rápido e na nossa cabeça parece que passa mais rápido ainda. Passa muito rápido. E você não lembra de tudo depois, né? Porque vai de 0 a 100 muito rápido. Eu vendo as filmagens, assim, eu percebia as meninas conversando, a Carol falando com a Flávia sobre de manhã eu estar com o colo fechado, sem dilatação, colo grosso. E aí, eu não lembro de nada disso. Esse papo não rolou, não. Eu fiquei tipo assim, e o mais incrível é o quê? Às 10 horas da manhã, eu tinha 0 de dilatação. E às 17 horas eu tava no colo. Tava ganhando uma neném. Tipo, meu Deus. Foi muito incrível. Muito doido. E, Bru, pensando o teu, o primeiro foi o mais demorado. E você Foi. tem mais lembrança? Tenho. Da hora? Tenho. É porque, na verdade, no parto do Thomas, que é meu primeiro filho, foi um parto induzido, né? Então, o parto induzido, ele é um pouco diferente, né? Pela expectativa do tempo que você fica ali esperando as coisas começarem a acontecer. Então, eu tenho muita memória do ambiente hospitalar, do cansaço que eu senti, né? E
E no final do trabalho de parto do Thomas, eu fiz analgesia. Então, eu estava mais de corpo presente. Eu não tava... eu tinha ido pra Partolândia e voltei. Então, foi um expulsivo mais consciente. O da minha filha, eu tava dormindo. Daqui 2 horas, eu tava parindo. Então, foi tudo muito rápido, muito atropelado. Ainda, né? Então, muitas coisas também eu fui vendo vídeo. Então, na hora, eu não lembrava que meu marido tinha chorado. Eu fui ver ele chorando no vídeo. Eu não lembrava o que eu tinha falado pra minha filha quando ela nasceu. Eu fui vendo vídeo. Então, é até legal a gente ter esses registros, porque você revisita um momento que você não lembraria, talvez, com tantos detalhes depois. Assim. Com certeza. E você, Raquel? Da Raquel, ela teve um parto induzido. Então, um parto normal induzido após uma cesárea. Como foi? Desde a indução, Raquel. Então, eu fui no dia 10, né, pra fazer um exame. Eu sempre assim, né? O primeiro foi a mesma coisa, foi fazer um exame. Aí eu peguei, cheguei lá, a pressão tava um pouquinho alta. Então, daí a médica falou, vamos ter que segurar você. Aí eu falei, tá bom. Não, de novo não. Aí, só que antes, quando eu saí de casa, eu já tava meio que umas dorzinhas. Daí eu ia sozinha fazer o exame. Daí eu falei pro meu esposo, eu acho bom você ir junto comigo. Então, daí ele falou assim, tá bom, então eu vou. Aí já liguei pra minha mãe, falei, mãe, vem ficar com o Benjamin, né? Aí ela pegou e falou, tô indo. Arrumou uma malona lá e foi. Aí eu peguei e fui pro hospital, daí quando eu cheguei lá a pressão tava alta, né? Aí a doutora falou, vamos fazer acho que aquele é o cardio, né? Aí fiz, as contrações tava, mas não tava tava meio pausada. Aí ela pegou e falou, tá tudo bem, mas pela pressão vamos ter que te segurar. Daí ela falou, se você quiser pode aguardar o parto, tudo, ou você pode fazer a indução. Daí eu falei, eu estudei bastante com a Tati, vim aqui conhecer o hospital, tô segura. Deu, Tati? Calma aí. Tô segura, mas deixa eu só confirmar aqui com os universidades. Daí eu, Tati, preciso cancelando a consulta. Cancelando e falando, eles comentaram comigo sobre o método do balão. Aí eu falei assim, esse eu conheci pouco ele e tal. Conheci sobre a questão do soro, né? A outra medicação não podia por causa da cesárea. Aí a Tati falou, não, é super tranquilo, vai dar certo, curta seu momento. Eu, Então, eles me seguraram, né? Começaram a fazer os exames, tudo. Aí eu peguei e fui falar, daí a gente vai liberar um quarto pra você subir. E no HC, o legal deles lá é que eles têm um quarto que você fica sozinha pra você ganhar. Não fica ali com um monte de gente. Eu gostei. Então, assim, daí meu marido falou, eu vou colocar o carro no estacionamento e já volto. E nisso, começaram a me chamar, tudo, e eu já desesperada. Eu falando, traz os exames, traz não sei o quê, falando com ele, né? Aí ele pegou e entrou. Daí os médicos falaram, a gente já pode começar a induzir o balão? Eu falei, acho que é tranquilo, né? Pode. Nossa, quando começaram, daí falaram, você já tá com 3 de dilatação. Mas o colo do útero tá duro, né? Aí eu peguei e falei, tá, né? Daí colocaram o balão. Nossa, como eu falei, meu Deus, já começou as dores do parto. E meu marido não tava no quarto. Ele tava ainda no estacionamento. E eu ligando pra ele, falei, venha que já vai nascer. Já tô aqui, já. E daí os médicos ali, só que na hora eles tentaram me... Como que eu falo? Tentaram me distrair a cabeça. Só que no mesmo tempo eles falando, eu comecei a ficar ansiosa, porque eles estavam mexendo e colocando. E começou uma cólica. E daí ela falava assim, não presta atenção na cólica, presta atenção em mim. Daí tinha uma perguntando meu nome e pedindo meus dados. Eu olhei pra ela assim, uma de cada vez, por favor. Porque não... Aí porque querendo ou não, a gente presta atenção, né? Então, começou aquela dor. Aí eles pegaram, daí de repente saiu todo mundo. Aí eu fiquei lá com dor. Aí nisso, graças a Deus, meu marido chegou, né? Fui pra baixo do banheiro e falou, nossa, já vai nascer, né? Aí foi indo ali. Daí vinha aquela cólica, vinha e passava. Aí teve um momento que eu sentia vontade de fazer a expulsão, porque eu lembrava muito da Tati. Vai nascer. E fazia a força lá. Daí eu peguei e foi ali. Daí fiquei um bom tempo com aquele balão. Daí me levaram pra um outro quarto, porque como eu não tava ainda pra ganhar, me levaram pra outro quarto com mais gente. Então, daí eu fui, tava eu e uma moça lá, daí ela pegou e daí depois de uma certa hora o médico falou assim, vamos olhar como que tá. E já aumentou, tava com 7. Só que ainda, ele falava que tava duro ainda o colo, né? Daí chegou, trocou plantão, tudo. Aí veio a outra médica e falou, vamos colocar o soro? Daí eu falei, vamos. Só que eu falei assim, eu quero pausadamente. Eu não quero que chegue
coloque com tudo. Aí, porque tudo a Tati mesmo. Aí ela pegou e falou assim, tá bom. Daí ela colocou, foi bem devagarzinho. A hora que chegou quase meia-noite ali, chegou uma médica e falou assim pra mim, vamos tentar estourar a bolsa? Aí eu falei assim, eu estudei sobre o método da bolsa, mas vamos. Gente, pra mim foi uma experiência horrível. Ela tentou 2 vezes, não estourou a bolsa. Aí foi a terceira, meu marido falou assim, não, deixa ela do jeito que tava, vamos continuar assim. Aí, nisso que ela estourou, ela aumentou a medicação. Então, era pra ela ter aumentado 1, ela aumentou já 2. E ali começou, foi o pior momento da minha vida. Então, ela aumentou ali a medicação, fui pro banheiro, já começou a sangrar. Acho que saiu, o tampão junto com bastante sangue. Entrei embaixo do chuveiro, nunca mais saí de lá. Aí, eles ficavam monitorando bastante a Elisa, porque ela tinha uma alteraçãozinha no coração, né? Então, elas ficavam ali toda hora medindo pra ver se tava tudo bem. E graças a Deus foi tudo bem. Então, quando eu entrei, nunca mais deixei a outra moça ir no banheiro, né? E ali, falei, o banheiro é meu. Então, ali eu fiquei. Então, quando a doutora chegou, daí as meninas chegaram lá, acho que são as estudantes, né? Falei assim, não toque em mim. Né, que elas queriam que eu tirasse um pouco a barriga debaixo do chuveiro. Falei, não. Daí foram chamar a médica, né? Da médica já chegou tirando a roupa lá, tipo, se precisasse entrar, né? Daí ela pegou e mediu, falou, só que daí eu já tava fazendo força de fazer cocô. Aí ela falou, Raquel, agora eu preciso que você saia daí. Mas é aquele momento, parece que a gente não quer andar. Não. A gente não quer sair, a gente quer ficar ali. E o balão ainda não tinha caído? Não, o médico teve que tirar. Tirou. Eu nem sabia que caía. Porque na hora que eu senti a força, até falei pro meu marido, dá uma olhada, ver se não tá saindo. Eu tô fazendo força. Uma coisa tá saindo aqui. Porque era muito... Eu gostava muito do balão que a gente fazia com a Tati lá no consultório. A Tati falava, nossa, você vai arrasar no teu... Mas não era esse balão, né? Esse balão do... Então, daí eu fui, daí ela fez o toque e falou assim, já vai sair. Daí vamos trocar ela de quarto. Nossa, mas eu nem sei como que eu fui. Eu agarrei, daí tava aquele soro em mim, eu peguei, puxei, saiu do braço. E daí ela chegou lá na sala, falou, que jeito você quer ficar? Eu falei, sei lá, me deixa. Só encostei na mesa, nossa, e uma coisa, frisar, a Tati não sai da cabeça. Não, ela passa com você o parto inteiro. Você lembra de tudo que ela te ensinou. Eu não consegui usar quase nada. Mas eu lembrei. Eu tinha vontade de falar pro meu marido, liga pra Tati. Fala pra ela vir aqui comigo. Até eu perguntava pra Tati, Tati, você não vai pra sala de parto? Ela, eu não vou. Então, assim, ali foi, daí eu me encostei na cama ali. E daí eu fiz a força rápido, né? Eu falei, até a médica falou, ui, quase derrubando a Elisa lá. Meu marido falou, meu Deus, quase derrubamos a Elisa. Então ele pegou ali a Elisa, né? E pra ajudar ela não chorou, né? Daí o coração da mãe já desesperou. Eu falei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Daí ela, não, tá tudo bem. Então eu falei, nossa, que calminha, né, filha? Plena. Mas a Catarina também não chorou. Foi tranquilo. Que a gente eu tinha aquela imagem, a criança precisa chorar, né? Eu tenho essa memória da Laura, pelo menos. Quando a Laura sai na cesárea, ela já chora. Antes de eu ver ela, eu já ouvi o choro. E aí a Catarina também não chorou. Eu fiquei tipo assim, tá tudo bem? Não, eu fiquei. Falei, tá tudo bem. Deveram com um cobertor quente lá, colocaram em cima dela. Só que como ela teve essa alteração, ela não pôde ficar muito tempo comigo. Então logo ela ficou um pouquinho, daí falaram, pode levar, daí não traziam mais a menina. Ai, que desespero. Daí eu falei pro meu marido, fica junto, por favor, né? Vai junto. Daí ele foi, e graças a Deus deu tudo bem. Só que depois que eu tive ali, eu tive uma tremedeira. Que eu não imaginei que eu ia ter. Parecia que eu tava saindo dentro de mim, assim. Eu falava da mulher vir com aquele paninho lá limpar. E eu falei, moço do céu. É um Quanto negócio mais você tenta incontrolável. parar de tremer, mais você treme. Nossa, foi... Bru, quer explicar essa tremedeira pro pessoal? Porque acontece, né? Muito. E elas ficam, tipo, tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa. É descarga hormonal mesmo, né? Pensa. Esse corpo acabou de fazer muita coisa. Então, quando termina, ele dá Nossa, esses hormônios todos juntos agindo ali em cascata, dá essa tremedeira mesmo. E é super normal, né? Até durante mesmo ali o trabalho de parto pode dar, né? Mas no pós é bem comum mesmo. E é muito engraçado a gente lembrar e ver a quantidade de sangue que sai. Porque você pensa assim,
Não, é o neném, é bolsa, é líquido, é água. Água transparente. Cara, o consultório da Flávia virou um cenário de guerra. Eu olhei aquele tanto de sangue e eu falei assim, gente do céu. Não, o melhor é que ela adorou, né? Ela adorou, ela falou, não vou tirar essa mancha aqui desse tapete, isso aqui é história. Eu lembro que eu mandei mensagem pra figurinha, me passe o valor da lavanderia, né, e tal. Dela, Carol, eu nem lavei ainda, porque eu quero que manche. Eu quero deixar marcado. Eu quero deixar marcado. Mas uma coisa muito legal do teu relato, Raquel, é que as pessoas têm muito medo do SUS. E claro, a gente escuta muitos relatos negativos, a gente tem sim assistências muito inadequadas ainda no SUS e desatualizadas, mas existe sim a realidade paralela, né? E a gente tem, pelo menos aqui em Curitiba, boas opções de SUS. O HC, por exemplo, é um hospital com assistência super atualizada, né? Profissionais super competentes. E eu arrisco dizer que se você fosse pra rede privada, você não teria parido, porque é uma cesariana anterior, uma pressão alterada. Assim, eu não vejo passarem balão em plantão de maternidade privada. Então, às vezes existe esse medo do SUS, mas se preparando, estudando, sabendo o que deve ser feito, tendo um acompanhante preparado, as chances de ter uma experiência positiva no SUS às vezes até são maiores do que... Porque desculpa, Tati. Como eu atendi pelo SUS e pelo convênio, como eu não tinha obstetrícia, né? Então, até quando o doutor falou assim pra mim, ele falou, teu primeiro foi uma cesárea. Então esse provavelmente é uma cesárea. Então, eu falei assim, daí eu fiquei, poxa, eu vou lá. E, né, eu queria tentar, só que o SUS eu também tinha muito medo em questão do parto normal, porque eu não queria que puxasse a ferro, né? Eu tinha muito medo por história, eu tinha medo de me judiarem. Então, por isso que eu estudei bastante. Até falei pra Tati, falei assim, acho que eu vou contratar uma doula, Tati. Porque no final, quando a Elisa teve essa alteração no coração, eu corri atrás pra ver um particular, né? E a Tati falou assim, Raquel, você tá no melhor lugar, que é o HC. O HC é muito bom, né? Sim, tem pessoas que vêm do Paraná inteiro, de outras regiões pra fazer acompanhamento. Vai pro HC, né? Então, sim. E até mesmo porque você faria particular, né? Sim. E uma coisa que as pessoas não levam em consideração na hora de pagar um parto particular é que sempre existe o risco de alguma complicação. E aí, se o bebê precisa de um leito de UTI... Fica inacessível. Né? Foi isso que daí a gente foi estudando também a questão. Conversei com a Tati bastante, ela me dando segurança, falando que eu tava bem. Porque em si eu tava em outro hospital. E nesse outro hospital eu não tava segura. Então eu falei, meu Deus, se der algum problema, eles vão ainda transferir minha filha. E eu vou ter que ficar aqui, porque foi essa informação que me passaram. Então eu peguei e falei, tava em oração, né? Mas deu certo. Eu fui mesmo no HC só pra ganhar. Não, e é muito bom. Eu vejo pacientes que têm plano e optam por ganhar no SUS algumas vezes. Sim. Porque é uma experiência legal. Outro dado que eu olhei ontem, 80% dos partos na rede privada são cesáreas. Enquanto no SUS é tipo 30%. Isso nas maternidades ainda mesmo. Das melhores, porque tem umas que vai ser 90, 95. Eu tava conversando com a Dani sobre isso, ela falando, tem dia que é 100%. Deu. Nossa. Cara. E assim, não são mulheres que chegam querendo essa cesárea. Falou, não. É 100%, que às vezes é uma cesárea ali. Na do Benjamin, na época, eu ganhei com o plantonista, né? Eu ganhei na Santa Brígida. Ele falou pra mim, ele me deu a opção de eu escolher. Só por eu ser muito, né, era novinha na época, eu fiquei com medo, né? Eu falei, não sei, parto normal, vai doer. Aí minha mãe já tava com aquela aflição também. Então ela pegou e eu falei, vou pra cesárea. Né? E acabei optando pela cesárea. Mas aí depois a gente voltou. Voltei lá. E assim, meninas, o que passar por esse momento depois de uma cesárea significou ali dentro? Olha, o processo que foi... eu não sei nem pôr em palavras, assim, o que foi aquele momento, sabe? Porque foi algo totalmente fora do que eu imaginava. Eu imaginava passar por horas, a dor eu já imaginava que ia ser intensa, mas, tipo assim, ver que ter essa experiência ressignificou tanta coisa de 6 anos atrás, no que eu passei 6 anos atrás, ressignificou, tipo assim, tudo. Foi do jeito que eu queria, num lugar acolhedor, com pessoas acolhedoras. Depois, todo mundo que chegou, assim, foi tudo muito gostoso, assim, né? A gente ficou lá, quanto tempo, bro? Umas 2 horas? Não sei, porque eu cheguei lá, a ocitocina no ar também me deixou meio sem noção do tempo. A gente ficou, sei lá, acho que 1 hora e pouco.
lá, naquele curtindo o momento, momento. entendeu? A gente tinha enfermeira, então assim, a Carol avaliou a neném e falou, ela tá bem, tá tudo certo, a gente deixou a neném aquecida, então assim, a gente ficou lá um bom tempo, assim, e foi tudo muito diferente, porque a Laurinha nasceu, já tiraram ela de mim, e eu ouvi ela chorando, e ninguém acudia ela, e foi tipo assim, esse parto da Catarina veio pra ressignificar tudo que eu entendia sobre maternidade, sobre parto, foi assim, maravilhoso. Ai, que bom. E você, Kel, como foi olhar lá pra trás e ver que você conseguiu isso? É diferente, porque foi duas experiências muito boas. Tipo, eu tive a experiência da cesárea e a experiência do parto normal. E como eu sofri só na parte da cesárea, da anestesia, então pra mim, assim, hoje em dia, se eu tivesse outro filho, eu ficaria... E o que eu ia querer? Ainda não tenho a certeza do que eu ia querer. Porque eu queria que estourasse a bolsa da Elisa, que fosse, tipo, perfeitinho. Tipo, um processo totalmente natural ali, Sim, talvez. né? Igual você sempre falou, não é sempre que estoura a bolsa, mas eu falei, vai que a minha vai estourar. Mas, assim, foi muito bom, assim, a experiência dos dois. E como você se sentiu como mulher, assim, tipo, uma mulher muito foda de ter conseguido isso? Tipo, eu consegui, só que assim, na da Elisa, eu me senti um pouco depressiva depois do parto. Não posso? Aham. E eu chorava porque eu também não ia em você mais, sabia? Sério? Ai, eu tava viajando quando a Kel pariu. Tava. Verdade. Cara, toda vez eu tô viajando, sério. É porque assim, eu sabia que tava muito inchado lá embaixo, né? Então, assim, o meu peito rachou, coisa que eu não tive no primeiro. E daí eu falava, meu Deus, a Tati não tá aqui. Então, assim, daí a Tati falou assim, não, vou ligar pra uma amiga, né? Que atendi lá com ela. E ligou a Andréia. Ela, nossa, me ajudou até a Tati chegar, tudo foi muito bom. Então, assim, essa questão, eu tinha medo de ser abandonada. Da Elisa. Na do Benjamin foi muito tranquila. Fiquei 15 dias na casa da mãe e falei, mas acho que já tá na hora de ir embora já. Já cansei, já tá bom. Tipo, já tava super bem. E já no parto normal, eu não sei, eu senti essa questão de ser abandonada. Falei, Ai, tô doido esse sentimento. Eu chorava. Mas é diferença muito, disso. muito essa questão hormonal, né? Que, tipo assim, não tem nada que te prepare pra isso. Porque eu tava super bem, tava super tranquila e do nada também vinha essa sensação, assim, sabe? Do tipo, meu Deus, eu tô sozinha. Parece que, tipo, não tinha ninguém. Puerpério, né? Chorava, Tal do chorava. Gente, é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém... Nada que te falem te prepara pra isso. E um vai ser muito diferente do outro, né? Então, às vezes é isso. Teu primeiro puerpério foi mais tranquilo, você tem essa lembrança mais tranquila. O segundo foi um pouco mais difícil, às vezes é o oposto. O primeiro é difícil, aí quando chega o segundo já tem aquele medo de que vai ser terrível também, mas acaba sendo mais leve, então... E tem o segundo filho ali também, né? Que eu acho que traz Só que o meu primeiro, o ali, né? Benjamin me rejeitou, né? Porque assim, na barriga ele ficava ali, tipo, ele dava tchau quando ia pra escola, tudo. Quando a Elisa chegou em casa, ele, tipo, não queria ficar perto de mim. Ele brigava muito com meu esposo. Então, assim, eu tive que acolher ele também. Porque ele não chegava perto de mim. Que doido, né? Então, tipo assim, me doía, eu chorava, imagino. assim. Na minha experiência, eu acho que pra mim a parte mais difícil do segundo puerpério foi justamente essa questão do meu mais velho, assim. Ele não teve essa reação, mas eu me sentia muito culpada. Tipo, ele tinha toda a minha atenção só pra ele e agora eu tô aqui full time. E assim, ele tava bem, meus pais estavam dando uma atenção enorme, o pai, né, o meu marido dando uma atenção enorme. Ele não tava sentindo falta de atenção. Mas eu sentia falta de ter a mãe só dele, de ter o tempo só com ele. Então, pra mim, foi uma questão também. No segundo puerpério, que a gente não passa no primeiro, né? Não. Exatamente. São puerpérios diferentes, né? A primeira é a primeira experiência, a segunda é... Eu acho isso, vocês sentem... e todas vocês duas têm dois, né? Acho que é, tipo, o medo de acontecer isso, né? Tipo, a meu filho Laurinha, ela como ela já era maiorzinha, né? Não sei quantos anos tem. Eles são da mesma idade, quase. Bem pertinho. parecido. Mas eu acho que, ainda mais por menina, tem muito essa questão maternal. Entendeu? Então, assim, ela... Pode ser. Ela ficou super, né? Ela ficou, tipo assim, super envolvida. Ela queria... Ela tinha o Caio. Ela tinha o Caio. A boneca dela. Ela tinha o Caio. E aí, quando veio a Catarina, tipo assim... E ela queria muito um menino.
menino. Ela sempre falava que queria um menino, mas quando veio a Catarina, quando eu vi que era uma menina, na hora, obviamente, eu não pensei nisso, mas depois eu fiquei pensando, Jesus, E agora? ela queria um menino. Meu Deus do céu. E ela Mas- nem ligou. Não, ela, tipo assim, ela ficou com a neném no colo o tempo todo e beijava e amassava. Se pudesse, ela saia carregando a neném debaixo do braço, assim, se deixasse. E eu acho que isso foi um ponto que me ajudou a lidar com essa questão de ter dois ali. Porque eu via que ela tava participando muito, que ela tava se envolvendo, assim, sabe? Então isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade Com certeza. nessa questão. Agora, hoje, ele já tá mais calmo. Ele até me ajuda. Até ele vai lá no... Vem daqui. Não, ele cata eles e fala, ai, meu Deus. Sai andando com ela. Pra eles é uma mudança muito grande. Sim. Então, E às vezes a cada gente um vai ser exige. diferente. Às vezes a gente exige, né? Tipo, não, tem que entender, mas é uma criança, né? E aí eu falei pro Will, assim, eu falava, cara, eu não consigo. Eu não esperava essa reação dela. Porque ela era super apegada, né? Então eu pensava assim, gente, ela vai dar um ciúminho. E todo mundo me perguntava. Ah, e aí, como E que tá o aí? ciúmes? Como que tá o ciúmes? Eu falava, gente, graças a Deus tá Deu tudo tranquilo, certo. ela tá super bem. Ai, que bom. E ela lidou de uma forma muito madura que eu não esperava, assim. Eu esperava Ai, que legal pouquinho isso. mais de dificuldade, digamos assim, da parte dela. Tipo, fazer um ciúminho, fazer um Uma menina charminho. ali, né? É. Aceitável. Aceitável, total. E ela, nossa, graças a Deus foi Foi super bem. de boa. Bru, o que você tem agora pra falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que passou por uma cesárea, mas tem aquele desejo ali dentro, assim? O que elas podem fazer pra conseguir chegar nesse momento? Bom, tanto para um parto normal depois de uma cesárea, quanto para um parto normal em qualquer situação, né? A informação vai ser sempre a chave de tudo e suporte. Né? Suporte, isso é o mais Porque importante. às vezes a mulher até se prepara, ela deseja muito, só que se ela não tem do lado dela pessoas que estão na mesma sintonia, Isso fica é muito verdade. difícil, porque como a Carol falou ali na hora, a gente fica vulnerável, então se alguém chega sugerindo alguma intervenção, ou então te dizendo, não, você tem que ir novamente pra uma cesárea, porque Você não mesmo consegue às vezes, falar. e mesmo às vezes sabendo que não é bem aquilo. Você vai porque você ceder. tá vulnerável. Você É um momento de vulnerabilidade, então 100%. tem que ter uma preparação muito grande, né? Tanto dessa mulher, e eu diria que muito no mental também. Porque o que eu percebo das minhas gestantes que já tiveram uma cesariana e vão ter um parto ali na segunda experiência. A cesárea já é um caminho conhecido. Então é bem frequente que ali durante o trabalho de parto, não, eu quero ir pra cesárea. E aí a gente... Calma, peraí, não é que você quer cesárea, é que você tá Você com quer medo que a do dor passe. desconhecido, né, do que vai ser daqui pra frente. E aí, cruzam a linha de chegada e lá no final falam, ufa, ainda bem que eu não desisti e tive essa experiência. Então, é se preparar muito com informação, porque, no geral, a gente já tem que meio que se tornar PhD em parto pra conseguir parir Sim. aqui no Brasil. Mais ainda quando a gente tem algum fator ali que não é um impeditivo, que a gente sabe que não é um impeditivo de ter um parto e ter uma cesariana, mas é algo a mais pra ser utilizado como argumento. Mais um ali. argumento. Então tem que ter muita bagagem informativa e um acompanhante que também esteja alinhado, que também entenda, que também tenha se preparado, que conheça teu plano de parto, teu desejo. De preferência, se possível, profissionais alinhados, né? Porque às vezes chegam gestantes assim, ai não, mas eu tô com o mesmo médico que me acompanhou, o mesmo obstetra que me acompanhou na primeira vez, mas dessa vez ele falou pra mim que não vai ser diferente, você não vai ser a exceção. Até porque profissionais que são cesaristas, eles não sabem acompanhar parto. Eles são especialistas em fazer cesárea por repetição, aquilo tá ali na cabeça, sabe, de cor salteado. Mas atender parto exige uma atualização frequente, você tem que saber a hora certa de agir, quando não agir, como agir quando precisa. Então, exige muito estudo, muita preparação. E não é todo profissional que vai bancar certas situações. Então, você ter com você profissionais que estão alinhados com o teu desejo, que tem uma atuação que vai de encontro com o teu desejo, isso aumenta demais as chances.
E aí eu diria que, se não for possível, porque não é a realidade de todo mundo, a gente tem o SUS que tem dado um show nesse sentido, né? E aí, claro, também vai ter que ter toda uma pesquisa de campo, de hospitais que tenham essa prática, né? Não vai ser todo o hospital do SUS que vai oferecer uma assistência adequada. Então, preparação, informação, não tem como fugir. É uma coisa que ninguém vai fazer por você, né? Eu acho que, assim, além de que nem a Bru falou, tipo assim, cara, não é realmente todo mundo que consegue, né, pegar uma doula com uma enfermeira, porque, né, toda a questão do parto é tudo muito caro, né? Tipo assim, você já tá se preparando por 9 meses, comprando coisa e tudo mais, se preparando, então tudo envolve essa questão social. Mas eu acho que, assim, quando a gente não tem essa condição, você se preparar e preparar o teu parceiro, eu acho que, tipo assim, é fundamental. Porque, cara, eu vejo que nem o Will. O Will, ele tava me apoiando, falando, não, vai ser do jeito que você quer, eu tô com você. Mas se fosse, tipo, por ele, assim, talvez eu acho que pelo conhecido, essa questão do, tipo assim, cara, a cesárea, ela é isso, vai cortar, vai nascer e tá tudo certo. E tá tudo certo, entendeu? Porque o Will, ele é muito prático. Então, eu acho que, mas mesmo assim, mesmo ele sendo muito prático, ele optou por abraçar o meu sonho e ele estudou junto comigo, entendeu? Super. Coisa que eu não imaginava. Eu imaginei que ele ia estar lá e tá tudo bem, ele tava lá. Não esperava tanto. Não esperava. Ele foi, com a Bruna, ele participou de todas as reuniões, ele perguntava, coisa que eu imaginei que ele não ia fazer, ele perguntava um monte de coisa. Com a doutora Tati também, né, ele foi na consulta que precisava ir, ele participou e perguntava e fazia a posição e tal. E aí, eu acho que assim, você ter um parceiro que tá lá com você, presente e com conhecimento e que abraça o teu sonho, entendeu? Eu acho que isso faz total diferença. Porque senão, tipo assim, você vai pra lá. Ele, não, vamos pro parto normal, beleza. Chega lá, o médico fala qualquer tipo de cesárea, não, vamos pra cesárea então. Entendeu? Porque eu falei pra ele, falei assim, meu bem, pode... eu falei assim, você vai estar responsável por essa resposta pro médico. Mas eu só quero ir pra cesárea em questões de risco. Se eu ou a nenê estivermos em risco, nem pensa. Só manda pra cesárea. Eu não quero ir pra cesárea por dor. Eu falava isso pra ele. Eu não quero ir pra cesárea por dor. Se eu tiver só por causa de dor, você não deixa? E aí ele falou, não, então tá bom. E aí eu fui martelando isso pra ele a gestação inteira. Deu certo. E eu sinto que, de certa maneira, as pessoas ainda não entendem muito bem o papel do acompanhante. Acham que, só pra tá é alguém pra assistir o parto. Não. Tem que ser o pai, porque o pai tem o direito de ver o bebê nascer. Mas existem casos em que o pai não vai ser o acompanhante mais adequado. Existem casos em que o pai nem quer estar lá, que ele não dá conta, sim, que ele desmaia. Então, quem que vai ser a pessoa adequada? Uma pessoa que você tem confiança de que vai falar por você num momento de vulnerabilidade e que vai respeitar. E que vai falar aquilo que você falaria. Que sabe o que fazer, como fazer, que tá alinhado, tem que estar alinhado, não adianta. Não tem. Então, o acompanhante faz toda a diferença. Ele tem um papel, assim, que eu diria que pode puxar a mulher pro buraco ou ajudar a cruzar a linha de chegada com toda certeza. Com certeza. Ai, gente, muito bom. Tudo isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje contando a história de vocês, né? Pra gente ver que realmente é possível a gente conseguir um parto depois de uma cesárea. Eu trouxe umas lembrancinhas pra você. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Ai, muito obrigada. Obrigada. E agora eu vou encerrar, que eu nunca lembro de encerrar. Então é isso, gente. A gente falou então sobre um assunto muito relevante, né? Que é possível sim, vocês viram aqui, né? Real, essas histórias acontecem. Então, se você tem uma cicatriz no seu corpo, mas tem um desejo no teu coração de fazer isso dar certo, é possível. É só você se preparar. O conhecimento é a base de tudo. Ter um acompanhante preparado é muito importante. Então, se você conhece alguma gestante que passou por uma cesárea e tem o sonho de passar por um parto normal, manda esse vídeo pra ela e encaminhe pra todo mundo que você conhece aí. Muito obrigada. Tchau!